Olá, no programa de hoje, os rumos do Partido Novo no Estado e no Brasil. Prestes a completar 10 anos de registro, a legenda de direita liberal passou por mudanças e polêmicas internas. Teve candidaturas presidenciais, se aproximou do bolsonarismo no Congresso, conseguiu uma reeleição em Minas, faz oposição ao governo Lula e cresceu nas últimas eleições municipais. O que a legenda pretende mirar nas disputas de 2026? Eu converso com o presidente do Instituto Libertas, ligado ao Partido Novo, e membro do Diretório Nacional, Tiago Mitrô. Tiago, um prazer recebê-lo no Mundo Político, seja bem-vindo. Prazer é meu, Marco, falar aqui com vocês e todos aqueles que nos assistem na TV Assembleia. Tiago, o Novo surgiu na cena política brasileira após obter seu registro ali em 2015, chamando atenção sobretudo pela proposta de não utilizar os fundos partidário e eleitoral, ancorada também à defesa do liberalismo e de um Estado mínimo. De lá para cá, perdeu fundadores, enfrentou aí divisões internas e decidiu, a partir de 2023, começar a utilizar os recursos do sistema. Você viveu diferentes fases na legenda, né? Como deputado federal, candidato a vice-presidente da República e agora preside o Instituto Libertas. Quais fatores impulsionaram, Tiago, essa mudança de postura sobre o uso dos fundos? Olha, Marco, a proposta do Novo, desde lá no início, né, como você registrou, nós obtivemos nosso registro junto ao TSE em setembro de 2015, então já vamos completar esse ano 10 anos de homologação junto ao TSE, mas a história do Novo surge quase 5 anos antes, quando os fundadores estabeleceram as bases para o partido. E, na verdade, nesses 15 anos de fundação do partido, nossa proposta sempre permaneceu a mesma, que é trazer para a política brasileira uma forma diferente de se fazer política, uma forma sem conchavo, sem se apropriar dos cargos públicos para poder beneficiar aos políticos e ao próprio partido, mas sim ocupar posições da política para devolver o poder ao cidadão. Essa é que é a essência do Novo e essa essência nunca mudou. O que, de fato, tiveram ajustes e mudanças ao longo do tempo eram de algumas práticas que eram e continuam sendo laterais na história do partido. Essa questão de uso de recurso público, o Novo sempre foi e continua sendo contra a existência do fundão eleitoral, a existência do fundo partidário, mas, de fato, houve uma mudança de diretriz pontual, onde até 2023 nós não utilizávamos esse recurso e passamos a utilizar porque nós vimos que a gente está vindo para a guerra sem termos as mesmas armas dos nossos adversários. Desde a fundação do Novo, o cerco criado aí pelos partidos políticos tradicionais foi se fechando para outras formas de financiamento de partidos políticos e de campanhas eleitorais. Quando o Novo foi fundado, era permitido doações de pessoa jurídica, depois isso foi proibido pelo Supremo Tribunal Federal. Existiam regras mais flexíveis de doação de terceiros e de uso de recursos próprios em campanhas. Os partidos políticos foram impedindo esse tipo de doações, quase como se não quisesse que houvesse alternativas a não ser o financiamento público de partidos políticos e de campanhas eleitorais aqui no Brasil. Então, nós acabamos nos vendo obrigados a utilizar esse recurso, dado que impediram inúmeras outras formas de financiamento que utilizávamos antes, mas jamais utilizamos da mesma forma como os demais políticos. Então, no Novo, você não vai ver cacique partidário definindo dinheiro, dando dinheiro para quem o beneficia, para quem mantém sua estrutura de poder. Você não vai ver ali conivência com desvios de uso de recurso público, nem nada disso. Nós continuamos com os mesmos princípios, que é devolver o poder ao cidadão e reduzir o peso do tamanho do Estado para o cidadão, e continuamos defendendo também o fim do uso de recursos públicos para campanhas eleitorais. Mas enquanto nós ainda não conseguimos atingir esse objetivo, a gente resolveu lutar com as mesmas armas. Na verdade, mas tendo muito menos munição. Afinal de contas, o que o Novo recebe desses recursos é uma fração de todos aqueles bilhões que são destinados aos partidos políticos hoje em dia no Brasil. Um momento emblemático na trajetória da legenda, Tiago, foi a saída de João Amoedo,
fundador e primeiro candidato a presidente da República do partido em 2018. Ele deixou o comando do Novo em 2020, se desfiliou em 2022 após ser suspenso ao declarar apoio a Lula naquela eleição. Era um rompimento inevitável? Houve intransigência de ambas as partes? Olha, Marco, o que acabou acontecendo foi um afastamento, né, de um dos nossos fundadores, né? O João Moedo, obviamente, foi um fundador muito importante para o partido, né, mas não foi o único. Nós tivemos ali mais de 100 pessoas signatárias da Carta de Fundação do Novo, várias delas presentes até hoje no partido, né, mas o que acabou acontecendo foi o afastamento, né, deste nosso fundador, Dom Moedo, dos princípios básicos aí que o partido defendia ao longo do tempo, né? Ele já vinha entrando em conflitos com as principais lideranças políticas do partido há algum tempo, conflitos infelizmente públicos, né, como você mesmo colocou aqui, até que chegou um ponto que a posição que ele defendia era completamente diferente da posição que o partido historicamente defendeu e que a imensa maioria das lideranças políticas do partido defendia naquela ocasião. O partido nasceu, né, para combater os desmandos do PT, para combater a roubalheira do PT, para consertar o estrago que o PT fez, inclusive no governo de Minas Gerais e também no governo federal. E nós julgamos que, como um partido que historicamente fez oposição e, de certa forma, foi criado para mudar as práticas representadas pelo PT, que a junção ali, né, do nosso fundador ao PT nas eleições passadas era um ponto que contrariava os princípios fundamentais do partido. Por isso, houve ali o pedido da sua suspensão e ele, então, percebeu que, de fato, estava defendendo coisas muito diferentes do partido e optou por se desfiliar. É natural que pessoas mudem de opinião ao longo da trajetória política. Não foi a primeira vez, não vai ser a última, né, que alguém muda de opinião ou muda de lado na trajetória política aqui no Brasil. Eu lamento que isso tenha acontecido, mas acredito que foi uma ruptura, um distanciamento necessário, uma vez que aquilo que o Novo defende passou a ser muito diferente do que um dos nossos fundadores passou a defender. Uma das principais críticas que o Amoedo fazia era de que havia um apoio majoritário do Novo na Câmara, né, às pautas do governo Bolsonaro. E esse vínculo ao bolsonarismo, né, digamos assim, ele se mantém na legislatura atual com ambos, né, os grupos, o bolsonarismo e o próprio Partido Novo, fazendo uma oposição sistemática ao governo Lula. O Novo teme, de alguma forma, passar a ser visto como de extrema-direita por setores da sociedade? Marco, essa crítica é uma das críticas mais infundadas que existe. Afinal de contas, os dados mostram completamente o contrário. Quando eu estive lá na Câmara, durante o governo Bolsonaro, de 2019 a 2022, o Novo votou 100% das vezes de acordo com os princípios liberais que fazem parte aí, da carta programática do partido. Durante o primeiro ano nosso na Câmara dos Deputados, em 2019, de fato, nós fomos o partido que mais votou com o governo Bolsonaro, mais até do que o próprio PSL, que era o partido do presidente naquela ocasião. E por que isso se deu? Porque o governo, naquela época, tinha uma postura bastante liberal. Foram inúmeros projetos como Lei da Liberdade Econômica, Marco de Saneamento Básico, Reforma da Previdência, que foram enviados para o Congresso Nacional e que, obviamente, tiveram todo o nosso apoio, porque, no nosso caso, mais importante do que quem assina o projeto é o teor dele, as ideias que esse projeto defende. E nós jamais iríamos ser contra um projeto do governo simplesmente por ter vindo do governo. O que acabou acontecendo de 2020 a 2022 é que, por uma série de razões, o governo Bolsonaro se enfraqueceu e acabou cedendo muito espaço para os partidos do chamado Centrão. E aí, se você analisar os dados de votação do Novo, o Novo começa a se afastar das posições do governo logo no segundo ano de mandato, logo no segundo ano de governo Bolsonaro, onde o governo acabou enviando projetos que são completamente contrários ao que o Novo prega. Dá alguns exemplos aqui, a expansão da Codevasf, a companhia ali do Vale do Rio São Francisco, que agora foi expandida até o Amapá, simplesmente para dar mais cargos e poder para determinados políticos. O Amapá era
o estado do então presidente do Congresso, do Senado Federal, que agora voltou à presidência do Congresso, né? Então, projetos Davi como esse que o governo... Davi Alcolumbre, né, o presidente. Davi Alcolumbre, exato. Era o presidente que voltou agora. Então, a Codevasf foi expandida até o Amapá por conta de interesses políticos, né, do Alcolumbre. E nós somos contra isso e era um projeto do governo Bolsonaro. Então, se você analisar os dados, existe o Congresso em Foco, um portal que mostra o índice ali de adesão dos partidos ao governo. De 2020 a 2022, o Novo teve uma posição de bastante independência, porque nós continuamos votando com o governo Bolsonaro naquelas pautas que acreditávamos que faziam sentido para o que o Novo defendia e deixamos de votar com o governo Bolsonaro naquelas pautas que nós acreditávamos que eram contrárias, né, ao que o Novo defendia, como, por exemplo, a PEC dos precatórios, a PEC da transição, todas essas nós somos contra, independente de terem sido enviadas também pelo governo Bolsonaro. E agora, nessa nova legislatura, onde temos um governo que nós somos, de fato, oposição, porque é impossível, né, ser apoiador de um governo como esse, como esse terceiro governo Lula, nós somos o partido que mais faz oposição ao governo do PT, mais até do que o próprio PL, que é o atual partido do Bolsonaro. Você vê em inúmeros temas, como agora o PL da anistia, né, que o projeto de lei da anistia que o PL, Partido Liberal, não apoiou em sua completude, não foram todos os deputados do PL que apoiaram, né, os 4 deputados do Novo, mais o nosso senador, apoiaram o projeto abertamente. Então, de fato, se ser de extrema-direita no Brasil é ser a maior oposição ao PT, que seja essa alcunha que nos dão, mas é uma alcunha que é feita por opositores, por pessoas do governo do PT, que quem não pensa como eles é fascista, é nazista, é extrema-direita e por aí vai. É muito curioso, né? Se fala de extrema-direita no Brasil, mas não existe extrema-esquerda, né? Só existe extrema-direita, e ser extrema-direita é o quê? É ser contra o governo do PT? Né? Nós somos, sim, contra o governo do PT e me orgulho de ser o partido que mais faz oposição ao PT. Agora, do que vão nos chamar, me interessa menos, né? O que a gente defende, somos sim um partido de direita, um partido que defende os princípios liberais, né? De forma alguma somos extrema-direita, mas a gente sabe, né, como que essa turma da esquerda faz, eles dão os nomes mais diversos aos outros daquilo que eles, na verdade, são. Sobre esse PL da anistia, alguns juristas têm dito que ele poderia beneficiar não apenas pessoas que já foram condenadas, mas também, eventualmente, o ex-presidente Jair Bolsonaro e generais que são acusados aí, né, respondem a processos por uma tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Uma aprovação dessa proposta, Tiago, não seria talvez um sinal de tolerância indevida com ameaças à nossa democracia? Olha, Marco, o que eu acredito é que a ameaça à democracia é você prender uma cabeleireira por mais de 2 anos porque ela escreveu uma frase de batom numa estátua que já havia sido pichada antes por grupos de esquerda e nada aconteceu a quem pichou essa estátua lá no passado. O Congresso Nacional foi invadido inúmeras vezes nos últimos 20, 30 anos, majoritariamente por grupos de esquerda, que fizeram baderna, que quebraram vidros, que colocaram, inclusive, fogo, atacaram flechas, ferindo, inclusive, os policiais legislativos. Mas no caso da cabeleireira, ela participava também de planejamento de ações, né, segundo o inquérito. Segundo o inquérito, tinham milhares de pessoas que estavam ali manipulando um golpe de Estado no Brasil, né? E me surpreende muito que pessoas que estavam coordenando o golpe de Estado no Brasil sejam um mendigo, um vendedor de água, uma cabeleireira, né? É óbvio que quem ali depredou patrimônio público, fez baderna e coisa assim, tem que ser responsabilizado. Agora tem que ser responsabilizado por aqueles crimes e delitos que eventualmente cometeram, né? E que sejam punidos da mesma forma, com equidade a outros que cometeram delitos semelhantes. Agora, o que a gente está vendo nesse caso é que, em nome de supostamente defender a democracia, nós estamos tendo um abuso do poder judiciário no Brasil
que é completamente antidemocrático, como inclusive reconheceu a Justiça da Espanha nessa semana, quando se recusou a extraditar, né, para o Brasil um dos suspeitos acusados de coordenar golpe de Estado, e segundo a Justiça da Espanha, né, ela se recusou a extraditar este brasileiro porque ele está sofrendo perseguição política no Brasil. E o que nós vemos hoje é isso, é o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, se apequenando e apequenando a democracia brasileira a utilizar, né, dos seus meios, dos seus poderes legais, para perseguir opositores ao regime que eles defendem, né? E você não acredita que houve, então, uma tentativa de golpe de Estado, efetivamente, no Brasil? Olha, a tentativa, né, pelo que se tem notícia, não teve, porque não foram essas pessoas que foram às ruas no 8 de janeiro que eram ali líderes de discussões de um eventual golpe de Estado. Agora, obviamente, eu não defendo nenhuma ruptura democrática. O presidente Lula foi democraticamente eleito, ainda que não tenha havido equidade nos julgamentos do Tribunal Superior Eleitoral, né, que proibia a campanha de Bolsonaro de falar mal de Lula, mas deixava Lula falar mal de Bolsonaro, né, censuras que foram feitas ali, supostamente temporárias, que permanecem até hoje, comandadas pelo TSE e pelo STF. Então, esses são inúmeros atentados à democracia que acontecem no Brasil. E, como sabemos, tiveram discussões na cúpula militar e até do próprio governo Bolsonaro, né, de formas do que se fazer no eventual vitória do presidente Lula, né, e que isso seja investigado e que aqueles que cometeram delitos sejam punidos. Afinal de contas, nós não podemos tolerar em pleno 2024, 2025, 2023, aquele ano, né, qualquer ruptura democrática no Brasil. Agora, o fato é, as pessoas que estavam na rua se manifestando e que entraram no Congresso, entraram no Supremo Tribunal Federal, obviamente não eram ali nenhum líder de golpe de Estado no Brasil. Eram pessoas que estavam insatisfeitas com o resultado da eleição, que queriam demonstrar sua indignação e que algumas delas, não todas, passaram do ponto e têm que ser punidas por depredação de patrimônio público, por invasão ali a ambientes que não deveriam ser invadidos. Agora, jamais por serem líderes de golpe de Estado, por serem ali pessoas que estavam querendo derrubar o poder então instituído. Afinal de contas, elas não tinham nenhuma condição, nenhum meio de se fazer isso. Governador Romeu Zema, né, principal estrela do Partido Novo, né, reeleito em Minas Gerais, vem, né, cumprindo aí agendas em outros estados, contratou marqueteiro, e a imprensa já noticiou que há até um plano de governo já em confecção, inclusive coordenado, né, pelo Instituto Libertas, que você preside, Tiago. Quais serão as linhas gerais desse programa e se o Novo está mesmo convencido de que essa candidatura de Zema pode vingar, independente da união com outros nomes da direita? Estamos convencidos, sim, até porque há muita indefinição nos outros partidos, né, de quem são esses potenciais nomes, né? A gente vê outros governadores, como o governador Ratinho, o governador Caiado, que apresentam ali certa dificuldade de ter apoio pleno nos seus próprios partidos. O governador Tarcísio de São Paulo, que diz que não é candidato à presidência, que é candidato, né, à reeleição. O próprio presidente Bolsonaro, hoje inelegível. Então, nós acreditamos não só que o governador Romeu Zema é aí o melhor potencial candidato para essas eleições do ano que vem, como é o único que tem o apoio integral ali do seu partido, né? Não tem por que o Novo abrir mão de uma candidatura, né, do governador do segundo maior colégio eleitoral do Brasil, reeleito em primeiro turno, né, com aprovação altíssima no estado como Minas Gerais. E nós estamos trabalhando dentro do Instituto Libertas como os institutos partidários deveriam trabalhar, né, criando ali propostas para o Brasil. Então, estamos sim conversando com dezenas de especialistas das mais diversas áreas, aprofundando os diagnósticos que nós temos em relação aos problemas do Brasil e construindo quais são as soluções, né, para os problemas que o país tem, para apresentar, já temos apresentado prévias ao próprio governador Romeu Zema, aos nossos futuros candidatos ao Congresso Nacional, ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados, né, para que a gente possa fazer com que, nas próximas eleições, tenhamos não só excelentes nomes, como é o nome
de Romeu Zema, como também as melhores propostas para apresentar ao Brasil. Mas ampliar alianças seria importante, né? Até pela limitação de recursos do fundo que o Novo tem, né? Certamente, assim como fizemos na reeleição do governador Romeu Zema em Minas, onde tivemos uma ampla coligação em torno do nome dele. Então, estamos completamente abertos, né? O governador é muito próximo de todos esses nomes que eu mencionei aqui, né? E de outros potenciais nomes que possam vir do nosso campo político, e estaremos sempre abertos a conversar com esses outros políticos, esses outros partidos, em torno aí do que seria a melhor candidatura, né? E dentro do Novo temos aí essa convicção de que o governador Zema, sem dúvida nenhuma, é um destes nomes e, na minha modesta opinião, o melhor deles. Tiago, em eleições recentes, o partido teve um resultado ruim para os parlamentos em 2022, onde houve ali redução das bancadas federal e estaduais, mas nas disputas municipais de 2024, né, saltou de 1 para 19 prefeituras e de 29 para 262 vereadores. O que foi ajustado internamente entre um pleito e outro por vocês, né, em termos de preparação e formação de chapas? O que a gente colheu nas eleições de 2022 foi, infelizmente, ali o que foi plantado, né, pela antiga gestão do Diretório Nacional do partido. Era uma gestão muito centralizadora que, em 2020, impediu vários municípios de disputar as eleições pelo Partido Novo no Brasil inteiro, né, e isso, obviamente, fez com que nós tivéssemos um resultado ruim em 2022. Afinal de contas, não tínhamos criado as bases necessárias, né, do Brasil inteiro para dar sustentação, né, às nossas candidaturas de 2022. Então, acho que foi uma estratégia errada adotada pela gestão anterior do partido e fez parte da mudança da nova gestão, onde eu, inclusive, integro desde 2023, a gente encarar o partido como um partido que tem que crescer, né? Encarar a presença do Novo nas eleições municipais como uma oportunidade de apresentarmos nossas ideias em centenas de municípios pelo Brasil inteiro e eleger bons quadros, como os nossos 19 prefeitos e mais aí de 260 vereadores e mais de 30 vice-prefeitos pelo Brasil inteiro também, né? Então, o que nós fizemos foi simples, foi permitir que as ideias do Novo, de fato, se espalhassem pelo Brasil sem as amarras que a gestão anterior do partido colocava para a expansão do próprio partido. Isso fez com que nós saltássemos de uma prefeitura, que conquistamos em 2020, para as 19, que você mencionou, em 2024, e tenho certeza que nas eleições de 2026 vamos recuperar o terreno perdido na Câmara dos Deputados também, e não só recuperar o terreno perdido, mas ir além, né, daquilo que nós tivemos em 2018. Aqui em Minas, Tiago, o vice-governador Matheus Simões já é pré-candidato declarado, né, à sucessão de Romeu Zema. Essa candidatura, o partido considera irreversível, mesmo se ela não conseguir unificar outras forças de direita no Estado, porque tem outros nomes cotados, né? O senador Cleitinho Azevedo, o próprio deputado federal Nicolas Ferreira. Olha, nós acreditamos que o nome do professor Matheus é, sem dúvida nenhuma, o melhor para dar continuidade ao excelente trabalho que vem sendo feito, né, pelo governador Zema, onde o professor Matheus é um dos principais nomes, né, responsável aí pelas transformações que têm sido feitas em Minas Gerais. Né, tudo caminhando como o previsto, o professor Matheus, inclusive, assume o governo de Minas ali na virada de março para abril do ano que vem, né, e será aí governador pelos 9 meses seguintes, onde ali em outubro do ano que vem teremos as eleições. Então, nós estamos falando não do vice-governador, mas do futuro governador de Minas Gerais, a partir ali de março, abril do ano que vem. E não vemos, de fato, razões para abrir mão de uma candidatura, no caso, reeleição, né, do futuro governador de Minas Gerais. Tanto o deputado Nicolas quanto o senador Cleitinho são parlamentares que, obviamente, fazem um trabalho muito relevante, né, no Congresso Nacional e que representam aí, em boa parte, o campo, né, da direita onde estamos situados hoje, e o que desejamos é que eles estejam
aí no barco conosco, né, que sigam fazendo o bom trabalho que fazem no Congresso Nacional e que façam parte, né, dessa ampla coligação, né, dessa ampla união em torno do nome do professor Matheus. Obviamente, eles têm todo o direito de colocar o nome deles, apesar de eu ver, né, especialmente o deputado Nicolas, ainda menos firme em relação a essa potencial candidatura, demonstrando, pelo que eu tenho visto, mais interesse em seguir no Congresso Nacional, né, e o senador Cleitinho ainda também sem ter confirmado, né, por mais que já tenha demonstrado a possibilidade, né, sem ter confirmado ainda que será candidato. É natural que eles coloquem seus nomes nessa disputa, mas tenho certeza que nós vamos, até as eleições do ano que vem, conseguir construir aí uma unidade no nosso campo em torno do nome do professor Matheus. Possíveis migrações de Romeu Zema e de professor Matheus Simões para outras legendas mirando 2026 já foram especuladas também, Tiago. Inclusive, alguns partidos reiteram esses convites de forma pública. O Novo tem confiança na permanência deles? Olha, essas especulações eu ouço elas desde 2019, né? A gente brinca, até faz uma loteria. E aí, essa semana, para qual partido que estão confirmando a ida do governador Zema, né? E o governador tem se mantido firme ao longo desses anos todos aqui em torno do Novo, inclusive quando disseram que era impossível ele se reeleger pelo partido que o elegeu em 2018, né? Então, não vejo razões nem para o governador Romeu Zema, nem pelo vice-governador professor Matheus optarem aí por outros partidos. Eles têm plena confiança da direção estadual, nacional do partido, estão plenamente integrados, né, aquilo que prega o Partido Novo, e já reiteraram por inúmeras vezes a preferência e o conforto deles em permanecerem no Partido Novo. Então, não vejo por que ter uma saída de qualquer um dos dois no ano que vem, assim como ganhamos o governo de Minas em 2018, em 2022 pelo Partido Novo, em 2018 sozinhos, em 2022 numa ampla coligação. Não tem por que não fazermos isso novamente em 2026. Tiago, muito obrigado por essa conversa conosco aqui no Mundo Político. Eu que agradeço, sempre um prazer falar com todos aqui. Um abraço. Eu conversei com Tiago Mitrô, presidente do Instituto Libertas e membro do Diretório Nacional do Novo. Falamos sobre o saldo da atuação da legenda de direita liberal em Minas e no Brasil nos últimos anos e das visões do partido sobre a atual conjuntura e as disputas de 2026. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.